Libertadores! Uhul! Tá feito, então. A situação é a seguinte, gente. Se vencer o Ceará, o Flamengo é campeão brasileiro. Se tropeçar, aí precisa de um empate ou uma derrota do Palmeiras contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O título tá muito perto, né? Subindo as letrinhas. Boa tarde. Jornal do Acre, primeira edição. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. E Juruá Moto Center, sua concessionária Honda em Cruzeiro do Sul e região. Terça-feira, 2 de dezembro de 2025, o seu Jornal da Hora do Almoço está começando. Na edição de hoje você vai ver que no centro de Rio Branco, homens do SAERB trabalham para consertar uma adutora que se rompeu na entrada do terminal urbano. Inclusive, você confere imagens ao vivo desse serviço de manutenção lá na Avenida Brasil, no centro da capital. O problema impactou na movimentação dos ônibus dentro do terminal urbano, inclusive interrompeu o abastecimento de água em bairros próximos da região central da cidade. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso para você aqui no seu Jornal da Hora do Almoço. E você vai ver ainda, os números do feminicídio seguem aumentando no Acre. No município de Bujari, no interior do estado, uma mulher foi morta com um tiro na cabeça e o principal suspeito é o companheiro dela. O autor teria tentado tirar a vida de um vizinho que presenciou os fatos, efetuando disparos de arma de fogo contra esse vizinho e também ameaçado de morte. E tem mais informações para você. Tem as reivindicações das comunidades no quadro Me Ajuda Jaque 1. Moradores da Travessa Acerola, no bairro Vitória, vivem uma situação de extremo abandono. Eles não recebem água há mais de 15 dias. A situação se agrava ainda mais porque os moradores não conseguem ter acesso nem sequer a um caminhão-pipa. Isso porque o veículo não desce essa região, que há 7 anos atrás era uma rua, mas agora é puro matagal e canos estourados. Você vai ver também os detalhes sobre um projeto solidário que está arrecadando brinquedos para presentear crianças carentes aqui na capital. E tem ainda as notícias do esporte acreano e nacional com a equipe do GE Acre. A ADESG e o Vasco já começaram a pré-temporada visando o Campeonato Acreano 2025. Tudo isso e muito mais, a partir de agora no seu Jornal do Acre, primeira edição. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu Jornal da Hora do Almoço. Desde já agradeço pela sua companhia e pela sua audiência nesta terça-feira, comigo levando até você as principais informações do dia, para você seguir a sua rotina muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso estado e na nossa região. E já quero te fazer o convite para você enviar a sua interação, participar com a gente do seu Jornal do Acre, primeira edição, mandando a sua foto, mostrando como é que você está acompanhando o Jaque 1 nesta terça-feira pelo nosso contato que aparece aí na sua tela. 99211-2930 é o contato da Rede Amazônica, por onde você envia sua foto, o seu vídeo, mostrando inclusive a situação da sua comunidade por quadro Me Ajuda Jaque 1. Qual é o problema que está afetando você e também os seus vizinhos? É falta de acesso à rua que não tem asfalto, tem muitos buracos, muita lama, falta de manutenção nos espaços de uso público, como parques, praças, quadras esportivas, ou então falta abastecimento de água, falta iluminação pública, falta manutenção dos arredores, o mato está tomando conta aí da rua onde você mora? Você pode mandar para a gente a sua reivindicação pelo 99211-2930, foto ou vídeo com o nome da rua, do bairro e da cidade onde você mora, caso você esteja no interior do estado.
Você que mora na zona rural está enfrentando problemas de acesso, falta de infraestrutura, entre outros problemas? Você também pode mandar para a gente a sua reivindicação com o nome do projeto de assentamento da comunidade ou do ramal onde você reside. A gente encaminha essas informações para as autoridades competentes para que seu problema seja resolvido, tá certo? Então, manda para a gente, eu estou esperando pela sua participação. Você também pode interagir com a gente pelo aplicativo Eu Amazônia. Você baixa o aplicativo acessando as lojas, tanto para Android quanto para iOS. E aí você também manda as suas interações, fotos e vídeos com denúncias, reclamações, sugestões de pauta e curiosidades a respeito da sua comunidade. E também você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O @jornalismo Amazônica AC é o perfil oficial da Rede Amazônica, por onde você acompanha os nossos bastidores e também as principais notícias do dia. Eu espero pela sua participação. Agora, 11 horas e 29 minutos, a gente inicia a edição do seu Jornal do Acre, primeira edição, contando para você que uma mulher foi morta pelo companheiro no ramal Samaúma, zona rural de Bujari. É o 13º feminicídio no Acre neste ano. Mais uma vida interrompida pela violência de gênero que se soma a uma triste e vergonhosa estatística. Uma mulher de 42 anos foi morta a tiros pelo companheiro na zona rural do Bujari, interior do estado. A vítima é identificada como Josié Silva da Costa. O suspeito, Gilberto da Cruz Ribeiro, de 50 anos, confessou o crime e foi preso no mesmo dia. Segundo a Polícia Civil, o homem usou uma espingarda após uma discussão com a companheira. Ele também teria tentado matar um vizinho que presenciou o assassinato e acionou a polícia. O suspeito teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas. O crime ocorreu após uma discussão no interior da residência, onde a vítima foi atingida na região da nuca, já na parte externa da casa, quando tentava se afastar do agressor. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Depois de matar a companheira, o suspeito saiu pelo ramal em busca do vizinho que havia visto o crime. O autor teria tentado tirar a vida de um vizinho que presenciou os fatos, efetuando disparos de armas de fogo contra esse vizinho e também ameaçado de morte, em uma possível tentativa de eliminar o testemunho desse vizinho. A polícia localizou o suspeito dentro da casa, que precisou ser contido após reagir à abordagem. Ao ser preso, ele falou que havia sido atacado pela mulher com uma arma branca. Ao ser consultado, foi descoberto que Gilberto já tem passagem por homicídio. O caso é investigado como feminicídio em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como o crime de tentativa de homicídio em desfavor da testemunha. Com esse crime, chega a 13 o número de feminicídios registrado no Acre em 2025, segundo levantamentos da Polícia Civil e do Ministério Público. Ainda ontem, na audiência de custódia, a Justiça do Acre converteu a prisão em flagrante para preventiva. A gente vai continuar acompanhando esse caso com todos os desdobramentos e é mais um feminicídio que entra na estatística, como o Pedro Marcelo trouxe na reportagem. Já é o 13º ocorrido aqui no nosso estado, somente neste ano. Já é o ano com o maior número de feminicídios desde que os casos começaram a ser configurados nesse tipo de crime em 2018. E é uma situação revoltante, preocupante e de alerta para as nossas autoridades, para que elas possam entrar com iniciativas, com ações mais efetivas para tentar coibir, tentar combater esse tipo de crime. Mais mulheres, elas continuam sofrendo violência e, claro, os canais de denúncias, como o 180 estão disponíveis, a Central de Atendimento da Mulher. Você que conhece algum caso de uma mulher que está sofrendo violência doméstica, uma mulher que sofre agressões, você pode fazer essa denúncia e, com essa denúncia, evitar que esses casos eles evoluam para um caso mais grave, que é o feminicídio. E em 2018, nós tivemos 14 feminicídios, então uma correção. Esse ainda não é o maior número de feminicídios registrados neste ano, é 2018, mas está muito próximo. É uma situação muito preocupante que a gente passa aqui no nosso estado e, claro, a gente vai continuar acompanhando essa situação, trazer para você todas as atualizações a respeito desse caso lá no Bujari, um caso extremamente revoltante e que, infelizmente, mais uma mulher
morreu de forma brutal aqui no nosso estado. Quando é que vai mudar esse cenário aqui no nosso estado? A gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações para você. 11 horas e 33 minutos. A gente vai saber agora, primeiro destaque do portal G1 Acre nessa terça-feira, porque a Justiça, ela manteve a prisão de um ex-tenente suspeito de assassinar a companheira e determina prioridade em audiência aqui no Acre. Esse que foi um dos 13 casos de feminicídio que foram registrados aqui no nosso estado. A reportagem da Jennifer de Souza traz os detalhes e tem também as imagens do caso Ionara. A Justiça decidiu manter preso o ex-tenente da reserva da Polícia Militar do Acre, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, ele sendo o principal suspeito de assassinar a companheira Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com 4 tiros em setembro deste ano, aqui na capital. Reginaldo é defendido pela Defensoria Pública do Estado, que não costuma se pronunciar sobre os casos. A decisão assinada pelo juiz Fábio Farias, da primeira vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da comarca de Rio Branco, também ordena que a audiência de instrução seja marcada com prioridade. Contudo, ainda não há data definida. Além disso, o magistrado negou o pedido da defesa para revogar a prisão preventiva sob o argumento de que seguem presentes os motivos que levaram à decretação da medida que envolve a gravidade do crime, o modo como foi cometido e o risco de reiteração. E a defesa alegou que não haveria mais razão para manter o ex-tenente preso, mas, segundo o juiz, o pedido não apresentou nenhum fato novo que modificasse o cenário analisado anteriormente. Em outubro, o Ministério Público denunciou o militar por feminicídio. Você confere mais informações sobre esse caso acessando o portal G1 Acre, o QR Code está na sua tela para você apontar a câmera do seu celular e ter acesso a essa e outras informações na palma da sua mão. Agora 11 horas e 35 minutos. Uma adutora se rompeu ontem na entrada do terminal urbano no centro de Rio Branco. O repórter Júnior Andrade acompanha a situação e mostra para a gente ao vivo como é que está o trabalho por lá. Júnior, bom dia para você, bem-vindo ao Jaque 1. Oi Murilo, bom dia para você, bom dia também para você que está aí do outro lado da telinha acompanhando a gente no Jaque 1. Então, eu estou bem aqui na Avenida Brasil, em frente ao terminal urbano, como você falou, Murilo, uma adutora de 300 milímetros se rompeu ontem e os trabalhadores aqui do SAERB estão já conseguindo resolver esse problema. De acordo com a prefeitura, bairros como Habitats e Cadeia Velha ficaram com abastecimento ali, vamos dizer que rompidos. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como é que está a situação. Eles já estão consertando. Esse cano que vocês estão vendo aqui era a antiga adutora, que era de 300 milímetros, que acabou sendo comprometida. Aí eles estão fazendo essa troca, não sei se vocês estão conseguindo ver. Aquele cano azul é uma das que vai ser colocada agora, que vai fazer essa troca. Eles estão desde ontem tentando consertar esse problema. O trânsito aqui no centro ficou congestionado, vocês estão vendo que agora abriu, vocês estão vendo. E a partir de agora eles já estão no processo de consertar essa adutora. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o engenheiro do SAERB, o Éder Franco, ele já está aqui comigo. Éder, seja bem-vindo ao Jaque 1. Eu queria que você falasse um pouco o que é que causou esse rompimento, esse problema. Bom dia. Essa região central, ela tem uma tubulação muito antiga, que ainda é de ferro, né? E com o tempo ele vai oxidando devido ao produto também e acaba rompendo. A gente já vem substituindo já esse trecho aqui da Avenida Brasil, a gente vem substituindo ao longo do tempo. Rompe, a gente faz substituição. O SAERB já tem projeto para substituir toda essa rede de ferro, certo? E aí há 2 dias começou a romper, né? A gente teve um vazamento e a gente começou a trabalhar para fazer o reparo, né? A manutenção. E como é que está sendo feito esse reparo? O que é que vocês estão consertando aqui? Vocês já estão trocando a antiga adutora, colocando a nova? Exatamente. Desde ontem, as nossas equipes, né, de combate a vazamento entraram em ação e a gente está substituindo, né, o tubo de ferro fundido pelo de defofô, né? E aí vocês podem até ver ali que a gente está substituindo. Só que ontem a gente teve uma dificuldade, né? E vai continuar hoje o trabalho. A gente vai trocar 2 tubos de ferro por defofô. Em relação ao rompimento ali do abastecimento dos bairros,
tanto Habitasa quanto Cadeia Velha. Existe algum outro bairro que está ali com a falta d'água? Isso, a gente tem um impacto direto, né, no abastecimento de água da região central e também da região de São Francisco também. Porque essa rede, ela alimenta, né, o CR São Francisco também, tá? E em relação à previsão, que horas mais ou menos aqui já vai ser, a gente pode falar que resolvido o problema? Tá, assim, ó, a gente tem a previsão de até umas 16 horas, né, 16h30 por aí, de concluir o trabalho, tá? Éder, muito obrigado pelas informações. Agora eu vou vir aqui para o lado, Murilo, para a gente mostrar para vocês que você pode vir para cá rapidinho, que houve uma mudança também em relação à entrada dos ônibus aqui no terminal urbano. Os passageiros vão precisar ter um pouco aí de paciência, né? Por causa do rompimento dessa adutora, uma das plataformas do terminal urbano teve que ser bloqueada, como vocês estão vendo agora, principalmente, e essa daqui, a C, que vão ali para a parte alta da cidade, como regiões do Alto Alegre, Tancredo Neves, Apolônio Salles, além de regiões como Cadeia Velha, São Francisco, Baixada da Sobral. Esses que eu acabei de falar estão entrando pela entrada B, que é essa que ficam aí no meio. Os passageiros ainda estão tentando se orientar para poder embarcar nos ônibus. Vocês estão vendo a movimentação agora no terminal urbano. Agora são 11h40. É um horário que aqui a gente sabe que no terminal é um fluxo grande. O trânsito aqui na capital acreana, esse horário é grande e por causa desse problema está tendo alguns congestionamentos, Murilo. Que nem o Éder Franco acabou de falar. A previsão para que seja normalizado é por volta das 4 horas da tarde. E só recapitulando, o que é que está acontecendo aqui no centro da cidade? Uma adutora antiga de 300 milímetros foi rompida. Então os trabalhadores do SAERB estão fazendo a remoção, como vocês estão acompanhando aí agora, tirando a antiga, que no caso que já foi retirada, que é essa daqui que vocês estão vendo. E a nova está sendo colocada. Bairros como Habitasa, Cadeia Velha e São Francisco, como o Éder acabou de falar, tiveram abastecimento interrompido, mas de acordo com ele, a partir das 4 horas da tarde, a previsão é que tudo seja normalizado. Em relação aos ônibus, aqui da plataforma C, que vai ali para o Alto Alegre, Cadeia Velha, Apolônio Salles, estão entrando na plataforma B. Então você que está aí em casa vai vir aqui para o centro, vai precisar usar o transporte público, já se liga nessa informação. Vocês estão acompanhando aí imagens ao vivo agora dessa situação e mais informações, Murilo. A gente volta aqui no Jornal do Acre, primeira edição, e a reportagem no Jornal do Acre, segunda edição. Volto contigo. Tá certo, Júnior. Obrigado pelas suas primeiras informações aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Então, só reforçando, com o rompimento dessa adutora, o abastecimento de água ele foi afetado nas áreas próximas à região central da cidade. No caso, os bairros Cadeia Velha e o bairro também Habitasa, Baixada da Habitasa, tiveram o abastecimento afetado, suspenso, para que a adutora ela pudesse receber esses serviços de manutenção. Era a informação que nós havíamos tido acesso por meio do portal da Prefeitura. E agora o engenheiro do SAERB, Éder Franco, nos atualizou que a Regional do São Francisco também teve o abastecimento de água afetado por conta desse problema no rompimento da adutora lá na região central da cidade. E também a movimentação no terminal ela teve que ser modificada para que esse trabalho pudesse acontecer. Então, uma das entradas do terminal urbano, no caso a plataforma C, ela está bloqueada. E aí os ônibus dessa plataforma, que vão para a parte alta da cidade, regional da Baixada da Sobral, também da Cadeia Velha e da regional do São Francisco, eles estão tendo que entrar na plataforma do meio, que é a plataforma B. Então, você que vai para o terminal urbano, procure se informar com os fiscais dentro do terminal, para que você possa ter a orientação certa para embarcar no ônibus. E, claro, a previsão que foi dada pelo engenheiro do SAERB é de que até às 16 horas o problema seja resolvido e a movimentação lá no centro da capital volte ao normal, assim como também o abastecimento de água nas regiões próximas. E a gente vai continuar acompanhando essa situação para atualizar você, trazer para você as informações a respeito desse problema lá na capital acreana. Aqui na capital acreana, melhor dizendo. Agora 11h43. A Defesa Civil de Rio Branco prevê chuvas acima da média para o mês de dezembro.
E com a subida do nível do rio Acre, já desde o mês passado, moradores de 42 bairros próximos já começam a se preocupar com a possibilidade de enchentes no começo de 2026. O mês de dezembro começa com chuvas acima do previsto no estado. Em Rio Branco, o rio Acre já apresenta elevação. Para quem mora próximo do rio, o questionamento sobre uma possível cheia em 2026 começa a tomar forma. Eu moro aqui há 8 anos. É preocupante mesmo a gente ficar achando que vai alagar, a gente vai ter que sair, perde as coisas da gente, né? Não é fácil, não. Moradora do bairro da Base, a dona Maria relembra a enchente que viveu em 2024. Ela ainda mora no bairro, mas em um local que recebe menos impacto das águas. Eu morava lá atrás, que eu moro de aluguel. Aí começou a encher, eu comecei a ligar para o corpo de bombeiro, era 11 horas do dia. Anoiteceu e não vieram tirar minhas coisas, tive que tirar tudinho aqui para frente e vieram no outro dia às 8 horas da manhã. A Defesa Civil confirma a subida rápida do nível do rio. Há uma semana, a medição estava abaixo dos 4 metros. Hoje, já passa dos 6. A previsão é de muitas chuvas para dezembro. Nós monitoramos constantemente o rio, né, as chuvas, toda essa parte climática, e a expectativa agora para o mês de dezembro é que aumente a quantidade de chuva, até mesmo porque a média histórica do mês de dezembro é de 268 milímetros. Mesmo com o volume baixo de chuvas no mês de novembro, o cenário em dezembro é diferente. Com as chuvas nos municípios do Alto Acre, o rio na capital aumenta o nível, ao receber água das cabeceiras. Tivemos um déficit de chuva em Rio Branco em relação ao mês de novembro. Então, não choveu o que era esperado, choveu em torno de 1/3 do que era esperado. Mesmo assim, o que está se refletindo no rio é um aumento de nível que está acima dos 6 metros, inclusive, onde a média histórica para essa data do ano é de 4,5 metros. O rio Acre apresenta uma marca alta para este período do ano, o que significa que em 2026 o rio ainda assim pode chegar a transbordar, chegando à marca dos 15 ou 16 metros. Essa é a estimativa com que a Defesa Civil Municipal trabalha. Se chegar a esse ponto, 42 bairros da capital podem ser atingidos. E sempre que no final do ano o nível do rio está bastante alto, faz com que a enchente do ano seguinte seja em torno de média, não chega a ser uma grande. Mesmo assim, nós não descartamos a possibilidade de um transbordamento e também que seja aí por volta de 16 metros, que é o que os números nos mostram nesse instante. Além do monitoramento da Defesa Civil, especialistas também acompanham o comportamento das chuvas nas próximas semanas. Os fenômenos El Niño e Laninha se encontram em estabilidade, mas o que também interfere nas condições de temperatura e nas chuvas são as anomalias do Oceano Atlântico. No caso de 2005, tivemos uma seca muito severa, com queimadas espalhadas nas florestas do Acre. Não foi um El Niño, foi a anomalia do Oceano Atlântico. Então, precisamos olhar a complexidade da natureza para poder entender. E esse comportamento das chuvas é importante ser observado porque é a concentração de chuvas na região ali das cabeceiras do rio Acre e também dos rios do estado, ali ao Peru, que determina se a cheia ela vai acontecer de uma forma descomunal ou moderada. Então, a gente vai continuar acompanhando essa situação, as previsões e esses comportamentos das chuvas aqui no nosso estado para trazer para vocês os indicativos e as informações aqui nos nossos telejornais. Agora a gente vai falar das reivindicações das comunidades no quadro Me Ajuda Jaquium. Moradores da Travessa Acerola, no bairro Vitória, aqui em Rio Branco, estão há mais de 15 dias sem água. Caminhões-pipa não chegam até a região por causa do barranco e do matagal. E as crianças também não conseguem ir para a aula. As caixas d'água vazias, louças e roupas acumuladas refletem a falta de abastecimento de água. A comunidade está dependente de água da chuva. Todo mundo sem água, mais de 15 dias todo mundo sem água. A situação é essa. Caixa seca, menino sem ir para a aula, né? Faltando a aula, né? E a gente que também recebe benefício sabe que toda criança tem que estar no colégio, né? Meu filho está com mais de uma semana sem ir à escola por causa da falta d'água. A Débora precisou mandar mensagem para a escola onde os filhos estudam, avisando que não teria como as crianças irem ao local, devido à falta de água. Para atividades básicas, ela e a família precisam ir até a casa de parentes. É difícil, né? Nunca tinha passado por isso.
tá assim, olhar pra tua caixa d'água tudo seco, teus filhos faltar aula. É difícil. Aí eu tô aqui tendo que tomar banho daqui, pegar a moto com meu marido, tomar banho lá no Conquista. Porque aqui não tem como tomar água, tudo seco, tudo vazio, tem que estar comprando água também, entendeu? Aí pra quem também não tem dinheiro, né? A situação se agrava ainda mais porque os moradores não conseguem ter acesso nem sequer a um caminhão-pipa. Isso porque o veículo não desce essa região, que há 7 anos atrás era uma rua. Mas agora é puro matagal e canos estourados. Nós tentamos ajeitar, né? O cano aqui é todo estourado, mas ali na frente, como vocês viram, né? Tudo estourado, nós já tentamos remendar com liga, com cola, já botamos uma abraçadeira, não conseguimos, porque é de barranco, né? Cada vez que o barranco desce, aí afasta, né? O cano aí fica tudo estourado. A nossa encanação aqui é tudo estourada. Para a gente conseguir água, a gente teve que cavar e fazer a nossa própria encanação. Os moradores deixam um apelo para que as autoridades competentes olhem para a situação. A gente também é ser humano, a gente precisa das coisas. Precisa fazer, a minha casa tá toda suja, louça suja, roupa suja, menino sem tomar banho, vou ter que comprar água hoje de novo, né? Com meus filhos tomar banho, não tem como frequentar a escola. Pois é, a falta de acesso aos serviços básicos, como o abastecimento de água e ainda de acesso, são direitos fundamentais da população, acabam afetando todas as comunidades que sofrem com esses problemas. E esse problema, lá na Travessa Serola, ele chega a níveis graves, porque o povo não tem acesso a caminhões-pipa para, pelo menos, amenizar a situação da falta d'água, e aí sofrem com isso. E são afetados em todos os níveis. Inclusive, as crianças deixam de ir para a escola, deixam de estudar, de ter o acesso à instrução dentro da escola, porque não tem água para tomar banho e para os afazeres de casa. É uma situação lamentável a que acontece nas comunidades aqui da nossa capital. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Rio Branco para saber que soluções estão previstas para os moradores ali da Travessa Serola para que eles recebam assistência adequada. Nós não recebemos resposta até o fechamento desta edição, mas o espaço segue aberto para que a Prefeitura possa se manifestar e trazer uma solução para melhorar a vida dos moradores lá da Travessa Serola, que sofrem tanto com os problemas. A gente vai mostrar mais reivindicações da comunidade no quadro Me Ajuda Jaquium ainda hoje, na edição do seu Jornal da Hora do Almoço, mas reforço para que você, que tem alguma reivindicação a fazer, tem problema acontecendo aí na sua comunidade, mandar para a gente a sua interação pelo 99211-2930, foto ou vídeo mostrando a situação do seu bairro, e a gente encaminha a sua reivindicação para as autoridades competentes para que elas possam trazer soluções e, claro, você ter uma melhor qualidade de vida aí onde você mora. Agora a gente vai mostrar as primeiras fotos dos nossos telespectadores aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Você que mandou para a gente sua foto pelo nosso contato e pelo aplicativo Eu Amazônia. Obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Vamos abrir aqui a interação e ver quem mandou foto para a gente aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Bom dia, Murilo. Sou Evandro aqui de Tarauacá, do Ramal do Barbosa, ligado no Jaquium. Tempo de chuva aqui. Obrigado pela participação, Evandro, pela sua audiência. Bom dia, Murilo. Sou Santana de Feijó. Eu estou assistindo o Jaquium com o meu amigo Davi. Não perdemos uma programação. Obrigado pela sua audiência, Davi. E também Santana, lá em Feijó, nos assistindo e nos acompanhando sempre. Obrigado pela audiência de vocês. Olá, bom dia, Murilo. Sou Mariano. Moro na Vila Albert Sampaio. Estou ligado no Jaquium, eu e minha filha Esther. E o povo da Vila Albert Sampaio também está ligado com a gente aqui no Jaquium, vila que fica lá na zona rural, ali na BR-364, para quem vai para Porto Velho. Então, a comunidade também está acompanhando, o Mariano está ligado e acompanhando as informações do Jaquium. E está aqui a Esther, no cantinho da interação da foto do Mariano. Obrigado pela participação e pela audiência. Olá, bom dia, Marcos de Mâncio Lima. Todos os dias assisto Jaquium, dia lindo em Mâncio Lima. Manda um abraço para nós aqui no bairro São Vidal. E tá aí a foto, o registro do telespectador lá do bairro São Vidal, do Marcos. Obrigado, Marcos, pela sua participação e pela sua audiência. É um bairro que precisa receber também melhorias, pelo que a gente está vendo, né? E aí tem essa interação do nosso telespectador lá de Mâncio Lima. Um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência de vocês e pela participação. Boa tarde, estamos assistindo daqui de Feijó e o dia por aqui está bastante ventilado. Manda um alô para todos aqui do ramal Carlos Bruno, ramal Carlos Bruno, lá na zona rural de Feijó. A mensagem é da Tereza e está aqui ela mostrando a foto, o vídeo, né, com o registro da paisagem lá do ramal Carlos Bruno, lá na zona rural de
Feijó. E o tempo está se fechando lá, deve chover mais tarde. Obrigado pela participação e pela audiência, Tereza. Um abraço para você, obrigado pela sua interação. E a gente tem mais interações aqui dos nossos telespectadores no interior do estado. Da Michele Oliveira, que está sempre com a gente. Bom dia, sou de Manoel Urbano, Murilo aqui acompanhando o meu trabalho. A Michele, ela está no trabalho, está em casa com a família, almoçando, está sempre acompanhando, ligada na programação da Rede Amazônica. Obrigado, Michele, pela sua audiência e pela sua companhia de sempre. Boa tarde, estou sempre ligada no Jaque 1 aqui em Tarauacá. Obrigado pela sua audiência. Ela que está se preparando já para ir para a escola, né, a nossa telespectadora. Um abraço para você, para toda a família. Obrigado pela audiência de vocês. Elieusa, acompanhando o Jaque 1, Murilo manda um alô para minha tia Raimunda. Ela mora nas 4 bocas da BR e não perde um jornal. Um alô, então, para dona Raimunda, mora lá nas 4 bocas da BR-364, ali no trocamento da BR-364 com a BR-317. Ela que está sempre acompanhando a gente. Um abraço também para você, Elieusa. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Você pode continuar enviando para a gente a sua interação pelo 99211-2930. O nosso contato está disponível para você participar e também estar aqui aparecendo no telão do Jornal do Acre, primeira edição com a gente. Mande sua foto, a gente mostra você aqui no nosso telão. 11 horas e 54 minutos, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo de hoje aqui no Jornal do Acre, primeira edição, e na volta a gente vai trazer uma notícia muito triste. Você vai ver que a marcadora da quadrilha junina Pega Pega morreu vítima de dengue hemorrágica aqui na capital. A gente vai trazer essas e outras informações para você aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Vamos falar também da movimentação da segurança pública lá no Juruá, nessa época de fim de ano, e também tem muito mais informações para você aqui no seu Jaquinho. A gente volta já já, intervalo bem rapidinho, 2 minutinhos, a gente está de volta. Marco Antônio conseguiu trazer a filha de volta para casa. Meu Deus do céu, eu não acredito. E Juliana perdeu a guarda da criança. Eu vou ir para a casa. O que posso fazer lá? Vas brigar para ser enxotada? Eu e minha filha, dona Dolores. Nesta semana, a Juliana veio atrás da filha. Eu não acredito. Na edição especial de Terra Nostra. Mano, mana. As pessoas de fora podem até saber que mano é diminutivo de hermano, mas elas não usam essa palavra tanto quanto os nortistas. Por aqui tem gente que usa o mano e mana quase como se fosse uma vírgula. Usamos maninho para falar até com quem a gente nem conhece. Por exemplo, ei maninha, quanto é que tá a banana? A consciência ambiental que a gente desperta Globo afora, a gente também tem aqui, dentro da Globo. Todas as produções dos estúdios Globo seguem as práticas sustentáveis do Guia de Produções Verdes. Mais de 99% da energia que a gente consome é renovável. Gravando! Em 2024, tivemos uma redução de 61,1% no uso de combustíveis fósseis em relação a 2019. Respeitamos a natureza e somos vizinhos de uma área de conservação de Mata Atlântica. Reaproveitamos cada vez mais a água que usamos. Reutilizamos materiais, promovendo a economia circular. E queremos fazer mais. Afinal, cuidar do globo é da nossa natureza. Globo. Fazer diferença todo dia. Torcedores Palmeiras e Flamengo vieram até aqui, Lima, capital do Peru, assistir a grande final da Libertadores. A gente está chegando aqui na concentração do Palmeiras. O ônibus 1 está começando lá. São 37 ônibus, né? O trânsito não está ajudando. Eu tô aqui para ver o Flamengo ser tetracampeão da Libertadores pela primeira vez presencialmente. Hoje, depois de Vida de Rodeio, último programa da temporada, Profissão Repórter. De volta com o seu Jornal da Hora do Almoço, agora 11 horas e 57 minutos. Começou no último domingo a Operação Nacional Alerta Vermelho 2025, que se estenderá até o dia 8 de dezembro em todo o país.
No Vale do Juruá, o efetivo do 4º Batalhão vai intensificar as ações de prevenção e resposta a emergências que, como a gente sabe, costumam aumentar com o maior fluxo de pessoas, viagens e as festas de fim de ano. O foco é em acidentes domésticos, choques elétricos, incêndios, acidentes de trânsito e, claro, os afogamentos nas áreas ribeirinhas. A subcomandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Juruá, a capitã Daniela Marques, deu mais detalhes dessa operação. Vamos ver. A gente está na 3ª edição, são 8 dias de integração de operação de alerta vermelho e todos os corpos de bombeiros eles tiveram a sua abertura para poder trabalhar nas suas particularidades. Aqui em Cruzeiro do Sul nós vamos trabalhar nas hidrovias, alertas, quanto às embarcações, condução e segurança. Estamos também empenhados em visitas inopinadas em edificações, em igrejas, em escolas, em hospitais e maternidades. A gente agendou, fez um cronograma para poder estar aí atuando, seja em questão preventiva, palestra e orientações. O nosso objetivo realmente é trabalhar com a prevenção, orientação, informar e fiscalizar de forma inopinada. Pois é, a prevenção é sempre muito importante para evitar acidentes e também prezar pelas vidas. Agora, quase meio-dia em todo o estado, Natal está se aproximando e as forças policiais do estado já iniciaram a Operação Papai Noel, com o objetivo de reforçar a segurança por causa do aumento do movimento nas ruas das cidades. No Vale do Juruá, o Batalhão de Cruzeiro do Sul ganhou reforço de policiais militares aqui da capital. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Mazinho Rogério, nosso correspondente lá em Cruzeiro do Sul. Mazinho, bom dia para você, bem-vindo ao Jaque 1. Bom dia, Murilo, e bom dia a todos que acompanham o Jaque 1. Murilo, a Operação Papai Noel, aqui na região do Vale do Juruá, teve início agora pela manhã, aqui em Cruzeiro do Sul, com a apresentação do efetivo que vai atuar diretamente nas ações de conscientização, ações preventivas e também atividades de fiscalização para combater os crimes aqui na segunda maior cidade do estado do Acre e nas outras cidades da região. Estava presente durante a apresentação do efetivo o subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, que está no exercício de comandante, ultimamente, o capitão Thales Campos e o major Maxwell, que é o subcomandante do pelotão de trânsito da PM do estado do Acre. O comandante em exercício, o capitão Thales Campos, falou para a gente sobre as ações que serão realizadas daqui até o dia 2 de janeiro para garantir a ordem, a tranquilidade, principalmente no centro comercial, devido à maior movimentação de pessoas. Acompanhe o que fala o capitão Thales Campos. Exatamente, a Operação Papai Noel já é uma operação bastante consolidada dentro da sociedade acreana, por meio da Polícia Militar, e essa operação está acontecendo em todo o estado. Hoje a gente está dando abertura nos trabalhos, onde há uma intensificação do policiamento, principalmente voltado aqui para a área comercial, tendo em vista que a gente tem uma intensa movimentação de pessoas, de dinheiro aí, por causa do comércio que se torna mais aquecido, o dinheiro vai rolando, etc. Então, a Polícia Militar, com o objetivo de trazer a paz e a tranquilidade pública, para a população de todo o estado, em especial aqui no 6º Batalhão, que é a nossa área de circunscrição, a gente vai estar reforçando o policiamento aí, trazendo a tranquilidade, principalmente nas áreas comerciais, áreas de grande fluxo. Então, é um policiamento já bastante consolidado, que está sendo realizado mais uma operação por meio da Polícia Militar. Dentre as diversas operações, a gente está realizando também, dando abertura agora, na Operação Papai Noel nesse fim de ano. São diversas as modalidades, A gente tem tanto policiamento de motocicleta, tem de viatura também, eles também desembarcam, vão nas áreas comerciais, então são diversas as formas, É um leque muito grande de funções e atribuições e formas de trabalho que a Polícia Militar vem desempenhando na sociedade aqui no Vale do Juruá. A gente também está com reforço aqui de Rio Branco, estamos com aproximadamente 7 policiais que vieram de Rio Branco também para dar um apoio aqui em Cruzeiro do Sul, por meio do Batalhão de Trânsito. Agradecer a Coronel Eliana, que dispôs de seu efetivo, que está sob o comando do Major Maxwell, que aqui no Vale do Juruá também vieram. Sim, ela tem data para encerrar. O encerramento dela está previsto para dia 2 de janeiro de 2026. Então ela vai durar o fim de ano todo aqui, com o objetivo aí de trazer essa paz, essa tranquilidade para a população acreana como um todo.
Murilo, a garantia do 6º Batalhão da Polícia Militar é que o efetivo nas ruas, com presença de policiais, será ampliado em torno de 30%. Para isso, será preciso suspender folgas dos policiais aqui do Batalhão da Polícia Militar. Isso porque o comércio já está, nesse momento, mais movimentado, devido aí pagamento de 13º, primeira parcela de 13º dos servidores, e também o pagamento do mês de novembro. E a previsão é que daqui para frente, aqui em Cruzeiro do Sul, muitas pessoas venham às lojas para as compras de Natal e também para compras para as festas de final de ano. Por isso, esse aumento no efetivo aqui da Polícia Militar. A cidade também já se prepara para aquele clima de Natal. Daqui a pouco a gente vai trazer, nas próximas edições dos nossos telejornais, como a cidade já está sendo decorada para esse período natalino. Murilo. Tá certo, Mazinho. Obrigado pelas suas informações. Para você, um excelente dia de trabalho aí em Cruzeiro do Sul. Importante, esse reforço da segurança para dar mais sensação de segurança à população, para que as pessoas possam circular pelas ruas e também coibir qualquer tentativa de ação criminosa. A polícia está aí com a presença, então, para poder fazer essa operação, como ocorre sempre nos finais de ano, para que as pessoas elas possam ter essa tranquilidade para ir às lojas, para ir para o centro do comércio, para visitar os parentes dos bairros, para que haja uma maior segurança, como sempre deve ser. Bom, agora a gente vai conferir mais um destaque do portal G1 Acre, aqui no telão do Jornal do Acre, primeira edição. Um menino com transtorno do espectro autista foi retirado de um voo após recusa em usar o cinto de segurança e a mãe alegou preconceito. A gente vai ver aqui a reportagem do Wallace Gomes, que traz esses detalhes para a gente. Inclusive tem um vídeo mostrando toda a repercussão do caso. E aqui tem uma fala da mãe que abre a reportagem. Quando ele percebeu o avião partido, começou a chorar e eu não desabei, pois ele ia ver. Meu filho sofreu preconceito por ser autista e os coleguinhas que estavam esperando por ele ficaram arrasados. O pai até passou mal. É assim que a policial civil Angela Adélia da Silva Lima descreve a situação em que o filho Daniel Lima Batista, de 8 anos, foi retirado de um voo da empresa Gol Linhas Aéreas, no qual embarcaria em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na manhã do último domingo. O vídeo gravado pelo marido da mulher mostra o momento em que ela explica ao menino que ele não poderá viajar. Ele é diagnosticado com transtorno do espectro autista desde os 3 anos. Ele iria a Rio Branco para rever o pai e também fazer uma consulta com uma neuropediatra, na segunda-feira. Contudo, cerca de 10 minutos depois do horário previsto da partida, o menino retornou com uma funcionária da companhia Gol. Em nota, a empresa disse que Daniel apresentou comportamentos que comprometeriam a segurança a bordo, incluindo recusa em fixar o cinto de segurança e que a tripulação seguiu os procedimentos necessários. A empresa também afirmou que ofereceu reacomodação em um voo previsto para o próximo domingo. A equipe do G1, a Ângela, falou que a criança é acostumada a viajar de avião desde os 6 meses e que essa seria a primeira viagem de Daniel sozinho. Mãe e filho já haviam viajado até a capital pelo menos 10 vezes e, segundo ela, sabem como funcionam os trâmites para embarque. A criança tem nível 1 de suporte e, segundo a mãe, não tem dificuldade de interação nem comunicação. E ela registrou ainda no domingo um boletim de ocorrência para relatar o caso, que, segundo ela, será levado à justiça. E então a gente vai acompanhar esse caso, trazer os desdobramentos para você. Enquanto isso, você pode acessar o portal G1 Acre, no QR Code que está na sua tela, para você ficar por dentro dessa e outras informações. Agora, 12:07. Morreu ontem em Rio Branco a marcadora da quadrilha junina Pega-Pega, Nath Houston, de 37 anos. Ela morreu vítima de dengue hemorrágica. Além de participar dos festivais de quadrilhas juninas, Nath foi eleita a rainha trans do carnaval deste ano. Neste ano, a Nath se apresentou com a quadrilha Pega-Pega, no Arraial, aqui da Rede Amazônica. A Pega-Pega divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, na qual se refere a Nath como, abre aspas, uma pessoa maravilhosa, daquelas que trazem luz e alegria por onde passam. Sempre amou essa quadrilha como se não houvesse amanhã, dando tudo de si, dedicando seu tempo, sua paixão e seu esforço para fazer da Pega-Pega não apenas uma quadrilha, mas uma verdadeira família, fecha aspas. A Fundação Elias Mansur também manifestou pesar nas redes sociais, dizendo que Nath era uma artista dedicada e que deixou sua marca de defesa, valorização e alegria dos arraiais acreanos.
Em nome da Rede Amazônica Acre, nossos sinceros pêsames à família da Nath Houston. Ela esteve aqui esse ano, se apresentou junto com a quadrilha Pega Pega, trouxe muita alegria e diversão e, infelizmente, ela foi vítima da dengue hemorrágica. E a gente reforça aqui os cuidados que você de casa e todo mundo deve ter para não deixar o mosquito da dengue proliferar, evitar que o mosquito ele se espalhe para que essa doença não afete mais pessoas aqui no nosso estado. Doença que tem feito vítimas e que também deixa muita gente doente. Então é preciso todo mundo tomar essas medidas de prevenção, não deixar lixo acumulado, nem água acumulada para que o mosquito não se prolifere. Agora 12:08. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no seu Jornal do Acre, primeira edição. E a seguir tem mais uma ação do SESC Senat, mais um feirão do emprego e também com atividades aqui na capital acreana. A gente vai voltar já já com mais informações para você. Inclusive, tem aí imagens ao vivo do centro de Cruzeiro do Sul e neste momento chove. Por lá em Cruzeiro do Sul, nuvens carregadas passam pela cidade e aí a pista fica molhada, o condutor deve ter atenção, dirigir com responsabilidade, respeitando o limite de velocidade e ainda o mais devagar possível para evitar transtornos e acidentes, não dirigir em alta velocidade, porque nessas condições a pista não oferece condições para que o motorista possa dirigir com mais velocidade. E aí tem que ter os cuidados redobrados, a atenção redobrada. A gente volta já já com mais informações. Não é ser campeão, é como ser campeão. Sonho, raça e paixão, é alma e tradição. É saber que nosso esporte está crescendo cada vez mais. Vida de rodeio, último episódio. Saímos dos Estados Unidos, o pai de todos os rodeios do mundo, e vamos para Barretos, o pai dos rodeios do Brasil. Hoje, depois de Três Graças, prepare-se para fortes emoções. A temporada termina, mas a jornada continua na Arena da Vida. E tem muito mais sonho, né? Tem muito mais sonho pela frente. O buraco na rua vira manchete. Assim como o buraco nas contas públicas. Queda de luz no poste vira notícia. O aumento nas contas de luz também. O jornalismo Globo dá vida às notícias porque amplia a voz de quem precisa, para cobrar autoridades e pedir mudanças. O jornalismo Globo vai além das notícias, vai até você. A Amazônia é muito importante, não só para nós que moramos aqui na região norte, para todo o planeta. Eu sou José de Oliveira Cruz, sou natural do estado do Acre, nasci em Tarauacá e sou casado, sou empresário do ramo farmacêutico, do ramo de perfumaria. Nós moramos numa região aqui com uma riqueza enorme de fauna, da flora, que traz um retorno, um benefício enorme para todos nós que moramos aqui, aproveitando todo esse benefício da região amazônica. As vantagens é morar numa região tão rica como é o Acre, né? E a tranquilidade de viver num estado desse quando falamos da questão do clima, da região, enfim, a gente gosta da região norte, é uma região quente, mas nós gostamos muito. E assim eu fiz aos 16 anos vindo aqui para a capital e eu tenho certeza que foi a melhor coisa que fiz. Hoje trabalha 500 colaboradores na nossa empresa, né, diretamente, e temos vários prestadores. Eu adoro morar aqui na região, aqui especificamente no Acre, na capital acreana. O Acre é minha paixão. Heróis, vilões, aventureiros e uns bichos fofinhos pelo caminho. Um elenco que muda todo domingo. Agora é só entrar na próxima história, na temperatura máxima. De volta com o seu Jornal do Acre, primeira edição, 12:12. Agora a gente vai ver como é que está a movimentação do trânsito no nosso mapa aqui da capital acreana. Vamos abrir então o mapa interativo para a gente poder mostrar para você como é que está a condição do trânsito nas ruas aqui da nossa capital. A gente percebe que o trânsito está mais engarrafado ali na Avenida Ceará e na Travessa Guaporé, muito por conta também da adutora que rompeu na Avenida Brasil. E aí com isso o trânsito fica mais lento nessa região.
e aí é necessária a paciência e também a atenção dos condutores por lá. Movimentação também mais moderada na Rua Venezuela, na região da Baixada da Bitaza. Mais para o centro, aqui mais próximo do bairro Dom Giocondo, Avenida Brasil e Getúlio Vargas com movimentação bem intensa, assim como a Floriano Peixoto para quem está deixando o centro e indo em direção a outras regiões da nossa cidade nessa hora do almoço. Rio de Janeiro, para quem está indo para a Avenida Ceará, trânsito bem intenso também para quem está saindo da Rio de Janeiro e indo até o centro da cidade. Mais acima, região do Bosque, Avenida Getúlio Vargas e Avenida das Nações Unidas com trânsito bem intenso nesse momento. E aí um trânsito um pouco mais moderado na Rua do Acer Santos, ali que faz essa conexão entre as avenidas Getúlio Vargas e Nações Unidas também, para quem quer fugir um pouco ali da movimentação no cruzamento, fazer alguma convergência ali para a região do Bosque, é uma rua que acaba sendo utilizada como conexão. E a gente verifica aqui nas outras regiões da nossa capital que o trânsito é até mais tranquilo, exceto na Rua Rio de Janeiro, quem está indo para a região da Floresta. Trânsito bem intenso nesse momento, ali na região que vai passa uma escola Padre Diogo Feijó, indo até a estrada da Floresta. Então, há uma movimentação mais intensa nesse momento ali na Rua Rio de Janeiro. Essa, portanto, é a situação do trânsito aqui na nossa capital acreana. Agora, 12h14, tem programação de graça em Rio Branco nesta semana com serviços para você aí de casa. A repórter Aline Pontes traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, tem programação boa chegando e nós estamos aqui no SESC Senat para falar sobre 2 eventos que vão ter uma programação super bacana. E quem mais sobre a programação desses eventos para a gente é a Daniele Vale, que é diretora do SESC Senat aqui em Rio Branco. Daniele, conta para a gente quais são esses eventos e o que promete para a população. Certo, então nos dias 3 e 4 nós teremos o SESC Senat de portas abertas, onde iremos oferecer atendimento de fisioterapia, nutrição, psicologia e atendimento médico. Teremos também outros serviços como atualização de título de eleitor, se quiser retirar também o título de eleitor. Teremos o Ministério Público no SESC Senat, são vários serviços. E, Daniele, eu fiquei sabendo que vai ter uma atração especial, um atleta da seleção brasileira. Quem que é? Conta pra gente. Exatamente. Nos dias 5 e 6 nós teremos as grandes finais da Copa, onde nós teremos aí várias bandas, teremos várias brincadeiras, um parque de diversão, teremos aí uma roda gigante para as crianças, alimentação gratuita esses dias e as grandes finais da Copa, né, os jogos, nós iremos contar com uma presença que é da nossa goleira da seleção brasileira, a Bárbara. Olha só que bacana. Então, vamos reforçar o convite para quem está em casa. Vão ser 4 dias de programação. Qual o horário que termina, o horário que inicia? É aberto, é tudo gratuito, né? Tudo gratuito, aberto para toda a população. Inclusive, nós estamos aguardando aqui aproximadamente 5.000 pessoas. Queremos que todo mundo venha para o SESC Senat. Então, o que acontece? No dia 3 e 4, as atividades começam, os atendimentos de 8 às 17 horas. E no dia 5, os nossos portões serão abertos às 16 horas, já com a Priscila Flor aí tocando para nós. E a grande abertura do campeonato começa às 18 horas. Muito obrigada pelas informações, Daniele. Então, pessoal, fica aí o convite para você de casa, vir prestigiar. São 4 dias de programação, uma programação muito bacana com diversos serviços e atrações especiais que vão estar aguardando vocês. Volto com você. Então, você que está aqui na capital, pode aproveitar essas ações. É sempre muito importante quando a população participa e tem acesso a essas ações, a vários serviços e atrações lá no SESC Senat, vai ser muito bacana. Agora, 12h17, Natal também é tempo de solidariedade. E o projeto Natal Solidário, do Núcleo de Iniciação à Docência da UFAC, já está arrecadando brinquedos para crianças carentes aqui da capital. Para você aí de casa que deseja saber como fazer para doar, o repórter Júnior Andrade traz mais informações ao vivo. Júnior, bem-vindo de volta. Obrigado, Murilo. Isso mesmo, Natal está chegando, inclusive tem até
um iglu enorme aqui atrás de mim que vocês estão acompanhando. Isso porque a magia natalina já está tomando conta aí da cidade acreana, da capital acreana. E esse projeto chamado de Natal Solidário, muito massa aí do PIBID de... Pedagogia da Universidade Federal do Acre. Qual é o intuito? Arrecadar brinquedos para populações carentes de diversos bairros aqui de Rio Branco. E quem vai falar mais sobre isso é a professora Franciana Castro, que é do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Acre, e ela não veio sozinha, viu? Aqui atrás estão os alunos dela que vieram daqui. Esse apoio também falar para você aí de casa doar esses brinquedos. Professora, seja bem-vinda ao nosso telejornal. Eu queria que você começasse falando como é que pode fazer para doar esses brinquedos e como é que começou esse projeto. Seja bem-vinda. Bom dia, eu espero que todos estejam bem. O projeto começou uma atividade mais tímida, né, que nós já desenvolvemos há alguns anos, mas no PIBID essa é a 5ª edição. E esse ano em particular, além do PIBID que eu coordeno, tem da professora Jeane Grosch e da professora Adriana Ramos. Então, a proposta é a gente atender as crianças das 9 escolas que são parceiras com um brinquedo, uma atividade que possa ajudar, né, principalmente as crianças em vulnerabilidade social. E também nós estamos em parceria com o Movimento Acreano de Pessoas em Situação de Rua, que vai ter uma atividade agora dia 26 no Casarão, e com a Cozinha Solidária. Para quê? Para que a gente possa atender a 3 bairros, o Papu, o Mutu e o bairro da Paz. A gente fez aí em torno de 450 crianças com brinquedos novos, certo? E também quem quiser doar roupa em bom estado, já leva lavada. Sempre bom lembrar isso, que muitas pessoas querem doar roupa. Eu não estou mais usando essa roupa, a roupa está lá guardada há anos. Chega a estar com fungo, eu vou doar. É um ato legal, é bom doar roupa, mas vamos lembrar disso, vamos lavar a roupa, ver se ela está em boas condições para poder doar para o próximo, certo? Principalmente das crianças. O que acontece nas escolas? As crianças às vezes chegam sujas ou vêm da zona rural, e aí as escolas sempre precisam ter roupas, né? Porque a criança caiu quando veio para a escola, ou acontece alguma coisa na própria escola, né? A criança pequena, principalmente. Então, ajuda, mas aí você quer doar uma roupa? Então, com botões, com feixe, limpinha, no saquinho, que aí a gente separa as idades, para crianças, adolescentes e adultos, tanto para mulheres como para crianças. Isso é importante, porque é isso que você falou, às vezes doam de qualquer forma, mas a gente não tem tempo para fazer, além de recolher, ter que fazer a limpeza, né? Então é isso, o projeto tem como esse objetivo. Esse ano ele ampliou, porque a gente vai para os bairros com esses parceiros, né? Que é importante porque nós temos um movimento social que ajuda muitas comunidades, e a gente foi, porque também fazemos parte do movimento social, fomos até essas instituições para que eles pudessem, junto com a gente, fazer esse Natal. E nós acreditamos que é mais para nós que estamos, né, principalmente os nossos 72 bolsistas do curso de pedagogia, para nós aprendermos a empatia, a solidariedade, a equidade, saber, porque a gente também não pode pegar o Natal e ele ser só um valor mercadológico, mas sim um valor de solidariedade, um valor ético nosso enquanto sociedade, para a gente poder partilhar aquilo que sobra um pouco de cada um de nós. Professor, inclusive está aparecendo na tela um dos locais que pode fazer a doação, que é lá no curso de pedagogia. Agora eu queria que você informasse também até quando as pessoas podem doar. A gente tinha colocado dia 10, mas a gente está colocando agora dia 15, né, para o pessoal ter mais tempo. Então, tem no curso de pedagogia, tem ao lado da Pró-Reitoria de Graduação e tem na do FAC, que é mais próxima, quando você então tem 3 pontos de coletas. O principal é o curso de pedagogia, que fica ali perto do lago. Você que gosta de dar uma voltinha no final de semana,
Já tem aquela roupinha limpa, os brinquedos em boas condições. O brinquedo para as crianças a gente está pedindo novo, mas pode também ter brinquedo usado, porque nós temos uma brinquedoteca, né? O curso de pedagogia que funciona de manhã e à tarde, que a gente pode pôr na brinquedoteca, mas também sem ser quebrado, porque aí não, por favor, porque aí também não vai ajudar a gente vai ter que mandar consertar. E tudo ali, né? E a gente sabe que muitas pessoas às vezes não têm tempo, mas também tem as redes sociais de vocês que as pessoas podem procurar, certo? Isso, tem as redes sociais, lá também tem o meu telefone, pode entrar em contato pelo WhatsApp. E nós temos o Instagram de todas as atividades que a gente desenvolve no PIBID. Atualmente nós estamos em 3 escolas, o que eu coordeno, mas a professora Adriana está em mais 3 e a professora Giane está em 3 escolas de educação infantil, que são as crianças pequenininhas. O nosso é anos iniciais, Fundamental 1. Então, você, além da rede, né, que você tem lá uma chave Pix, que você quiser fazer uma doação, a gente também está vendendo rifa solidária. E para tudo, não tem desculpa para não doar, né? Olha aí, ó, Murilo. O nome do projeto já diz tudo, Natal Solidário. Então você aí de casa, professora, só reforça até quando as pessoas podem doar rapidinho para a gente não esquecer. Dia 15 de dezembro a gente está recebendo, porque nós queremos fazer a festa logo em seguida, antes do Natal, que as crianças vão estar com as suas famílias e nós também. Então, só dia 26 que a atividade vai ser aqui no Casarão, que já está marcado com as pessoas em situação de rua. Quem quiser doar roupa, principalmente para esses, né, sejamos solidários, empáticos, vamos deixar os nossos julgamentos de lado e vamos pensar como seria eu neste lugar? O que Jesus faria? Né? Muitos cristãos... Exatamente, olha aí, ó, Murilo, o que é que Jesus faria? E com essa pergunta eu devolvo para você ao estúdio. Obrigado pelas informações, Júnior, aqui no Jornal do Acre, primeira edição, e Jesus ajudaria, né? E, claro, sabe que a gente tem esse dom de ser solidário, de ajudar as pessoas, de levar alegria e, claro, uma mensagem de amor sempre. É assim que ele faria. E a gente, claro, vai continuar acompanhando as ações solidárias para levar para as crianças cada vez mais alegria e também realizar sonhos, por que não? Sonhos das crianças que para nós nos parece simples, para elas são sonhos que ajudam a enriquecer a vida. E é sempre muito importante levar essa felicidade, esse sorriso para as crianças aqui da nossa capital e também de outras partes do mundo, principalmente nessa época do Natal. 12h25, vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no seu Jornal do Acre, primeira edição. Na volta tem mais reivindicações das comunidades do quadro Me Ajuda Jaquium. E ainda hoje tem as notícias do esporte com a equipe do GEACRE. E você agora confere imagens ao vivo da Praça da Revolução, onde estão sendo montadas as decorações para o Natal deste ano. A gente vai continuar acompanhando e levando para você a situação, né, dessa montagem das decorações. E, claro, no sábado, dia 6, vai ter o acender das luzes, com toda a população acompanhando, e a gente também vai acompanhar esse acontecimento aqui na capital, que sempre abre as comemorações, os eventos de Natal aqui na nossa cidade. A gente volta já já com mais informações para você. – 2026 é ano de Copa do Mundo. Uma Copa com 3 países sede e 48 seleções. Mas a torcida pro Brasil começa agora. Sexta, a sorte decide o caminho da seleção. No sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, quem vão ser os primeiros adversários do Brasil? Copa do Mundo da FIFA 2026. Tudo que acontece no Acre tá no G1. De Rio Branco a Cruzeiro do Sul, de Mâncio Lima a Acrelândia. Notícia que chega com credibilidade direto para você. De um extremo ao outro, a gente leva a informação que move a Amazônia. Se é fato, tá no G1 Acre. Olha o moço
Isso aí, ó. R$2 é um presente misterioso. R$2 não é nada. Presente misterioso. Acabou de ganhar um açaí. Tem açaí? Acabou. Não se importa antes de levar ali um papelzinho pra mim, meu irmão? Cadê o sabor? Estava aqui. Você sabia que por causa da crise climática, a gente pode ficar sem açaí? Aproveite enquanto tem. Tá de brincadeira? Tu não ficou chateado que eu não tinha açaí aqui agora? Muito. Acesse Cadê o Sabor que estava aqui e ajude a salvar o nosso açaí. Avisa lá tua família. Ah, o R$2. O R$2. A sua doação traz esperança e transforma vidas. A falta de doadores coloca muitas histórias em risco. Com a sua ajuda, você pode ser a esperança de várias pessoas. Procure o Hemocentro mais próximo e doe sangue. Faça parte dessa rede do bem. Eu acho que a gente tem que conversar. Eu sei. Kevin precisa aceitar as escolhas de Zoe. Você quer ser pai? Talvez não agora, mas você quer. Talvez. Quinta, depois de Reis Garritz. Último episódio da temporada. E você deveria ser pai. Mas eu não quero isso. This Is Us. Histórias de família. De volta com o seu JAC 1, 12h29, agora em todo o estado. O presidente Lula assinou uma medida provisória que reajusta o salário das forças de segurança do Distrito Federal e dos militares dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima. Com a MP, o governo garante um aumento de cerca de 24% para os servidores em duas parcelas, uma agora em dezembro e outra em janeiro de 2026. A cerimônia no Palácio do Planalto reuniu autoridades, ministros do governo, parlamentares dos ex-territórios e representantes de entidades sindicais. Os reajustes foram negociados com as respectivas categorias de policiais e bombeiros dos ex-territórios. O governo afirma que a ação faz parte de um ciclo de valorização do serviço público e corrige distorções, já que os salários ficaram defasados e até congelados em anos anteriores, como destacou o ministro da Integração, Valdez Góes. Há décadas eles vinham lutando para que os aumentos tivessem uma referência e passaram muitos anos sem aumento, inclusive os últimos anos, antes do presidente Lula assumir, com zero de reposição salarial. Então essa é uma grande conquista, fruto da organização deles. Então são muito organizados, da articulação com as bancadas, no caso a nossa bancada aqui liderada pelo senador Randolfo, pelo Dorinaldo Malafaia, pelo senador Davi Alcolumbre e, logicamente, com a receptividade dentro do governo do presidente Lula muito grande. O reajuste será de cerca de 24%, dividido em duas parcelas. A primeira, já agora no contra-cheque de dezembro, de 11,5%. A segunda, também de 11,5% no contra-cheque de janeiro. Isso será possível porque o governo assinou uma medida provisória, permitindo o pagamento de forma imediata para os servidores. A medida provisória entra em vigor assim que é publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 180 dias para não perder a validade. Há acordo para a aprovação do texto no Congresso. Ainda segundo o governo, a PM e os bombeiros dos ex-territórios, somados com os reajustes anteriores e agora com a equiparação com as forças de segurança do DF, acumularão um aumento de mais de 35% entre 2023 e 2026, como destaca o líder do governo, Randolfo Rodrigues. Isso significa um reajuste, em alguns casos, de quase 100%. No salário, por exemplo, de um soldado da Polícia Militar do ex-território federal do Amapá, que passa de R$ 5.800, R$ 6.000, para R$ 11.000. Em outros casos, um reajuste que vai de 50% a 57%. É o maior reajuste que a categoria de policiais militares e bombeiros militares do ex-território do Amapá já recebeu em toda a sua história. O governo também atualizou em duas parcelas o auxílio moradia dos PMs e dos bombeiros dos ex-territórios, como explica o deputado Dorinaldo Malafaia. Foi essa articulação que garantiu hoje essa correção histórica com aumento salarial, com isonomia e com garantia, inclusive, de auxílio moradia, que é uma das emendas que nós apresentamos junto a essa medida provisória e que agora vai ser uma realidade.
Além do reajuste, o governo enviou um projeto de lei ao Congresso reestruturando diversas carreiras públicas. A medida, quando aprovada, vai reabrir o prazo para a transposição dos servidores dos ex-territórios para os quadros da União. Quem perdeu o prazo em 2018 terá nova chance quando a medida for aprovada, pelo período de 180 dias. Muito bem, agora 12h32. Mais cedo a gente mostrou para você que lá em Cruzeiro do Sul está chovendo, né? E, claro, a gente vai aproveitar para mostrar para você como é que fica a previsão do tempo para os municípios aqui do nosso estado. Olha só, como a gente percebeu hoje, Cruzeiro do Sul estava chovendo e a previsão era isso mesmo, de chuva com trovoadas. Mínima de 22 e máxima de 29 graus lá no Vale do Juruá. Em Plácido de Castro, a mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 29. Rio Branco, temperatura varia entre 23 e 32 graus. Chapuri fica entre 23 e 27 graus. E em Acrelândia, 23, a mínima máxima de 30 graus. E Bujari, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Todas as cidades com previsão de chuva para hoje e umidade do ar acima de 90%. O maior volume de chuvas está previsto para Chapuri com 26 milímetros. Vamos ver amanhã como é que fica a previsão do tempo para essas cidades? Olha só, todas as cidades mantêm a previsão de tempo firme, com chuva e o sol aparecendo algumas vezes. Plácido de Castro, um pouco menos. A chuva mais moderada com o sol aparecendo ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Já nas demais cidades, chuvas com trovoadas. Em Cruzeiro do Sul, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Rio Branco, temperatura varia entre 23 e 30 graus. Chapuri e Acrelândia, mínima de 22 e máxima de 31 graus. E em Bujari, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. O maior volume de chuvas deve ocorrer em Cruzeiro do Sul e aqui na capital, 15 milímetros no dia. E os índices ali de umidade do ar próximos a 90%. Portanto, essa é a previsão das chuvas aqui na nossa capital, de como fica o tempo para hoje e amanhã. Você que vai sair de casa, leve um guarda-chuva. É bom se proteger das chuvas que devem cair e ocorrer ao longo do dia. Agora 12h34, é hora das reivindicações das comunidades no quadro Me Ajuda, Jaque1. Um morador mandou para a gente um vídeo mostrando e relatando as péssimas condições da rua Beija-Flor, no bairro Belo Jardim 2. Vamos conferir. Essa é a nossa situação. Estamos trabalhando, tampando os buracos que o prefeito era para mandar uma máquina, pelo menos para ajudar, uma carrada de barro. Estamos cavando do quintal do vizinho para colocar no buraco se quiser sair de casa. E nós que pagamos imposto, estamos aqui, ó, sofrendo, sol quente, colocando barro no buraco aqui, ó, se quiser sair de casa. Pois é, a situação difícil que os moradores enfrentam ali no bairro Belo Jardim 2, ali na rua Beija-Flor. Sobre isso nós entramos em contato com a Prefeitura de Rio Branco, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. E aí os moradores continuam nessa situação. A rua não demonstra as totais condições de acesso e eles mesmos têm que tapar os buracos para poderem ter acesso. Isso é uma vergonha. É lamentável que essa situação ocorra e a gente espera que essas ruas que sofrem com esse problema recebam a manutenção necessária. Os moradores, eles merecem receber essa manutenção, até porque eles pagam impostos e tem que ter o retorno em melhorias. E uma moradora do bairro 6 de Agosto mandou imagens de um beco que fica na rua 1º de Maio. E a gente vai conferir essas imagens agora. Você percebe que a lama tomou conta desse trecho do beco, o que dificulta e muito o acesso dos moradores que moram ao longo da viela. E como o beco é estreito, não tem por onde as pessoas passarem a não ser pelo meio da lama. Então, é uma situação difícil. A moradora pede que os órgãos responsáveis façam a manutenção do acesso para que os moradores eles não tenham mais que atravessar na lama, não passem por esse transtorno ali no beco que fica na rua 1º de Maio. Nós entramos em contato com a Prefeitura sobre isso também e também não tivemos um retorno até o fechamento desta edição. Mas o espaço fica aberto para que a Prefeitura possa se manifestar e trazer soluções para os moradores.
Você pode enviar para a gente as suas reivindicações sempre pelo nosso contato, que é o 99211-2930. O contato da Rede Amazônica está super disponível para você participar, enviar sua foto, seu vídeo mostrando a situação da sua comunidade. Pode ser um vídeo com você relatando o problema que acontece, há quanto tempo ocorre, como é que ele prejudica você e os seus vizinhos. Ou então uma foto ou um vídeo apenas registrando o problema, e aí você manda o relato à parte. E junto a nome da rua, nome do bairro e da cidade onde você mora, caso você esteja no interior do estado. Zona Rural, nome do projeto de assentamento, da comunidade, do ramal, para que a gente possa enviar essas informações para as autoridades competentes, para que seu problema seja resolvido. Agora a gente vai ver mais fotos que você enviou para a gente pelo 99211-2930 e também pelo aplicativo Eu Amazônia. A gente vai abrir a interação para ver quem mandou foto agora para a gente. Boa tarde, Murilo. Estou assistindo o Jornal de Cruzeiro do Sul. Vitor Dias. O Vitor está sempre com a gente, ligado na programação da Rede Amazônica. Obrigado pela sua participação, Vitor. Abraço para você e para toda a família. Um excelente dia para todos. Marcela Cordeiro, bom dia. Estou acompanhando o Jaque 1. A Marcela está aqui com a gente, assistindo o Jornal da Hora do Almoço, na televisão dela. É uma televisão de tubo, deve ter um conversor digital. E está acompanhando a gente aqui sempre na programação da Rede Amazônica. Obrigado pela participação, Marcela. Obrigado pela audiência. Bom dia, Murilo. Sou o Nonato, aqui de Feijó, e não perco um Jaque 1. Obrigado, Nonato, pela sua audiência. Está aí o registro dele, mostrando a cidade de Feijó, que está sempre bonita, com uma paisagem muito bonita. Obrigado pela participação e pela audiência. Bom dia, Murilo. Nós estamos ligados no seu programa, estamos lhe assistindo. Eu, Nilza e Murilo Filho. A Nilza está sempre com a família assistindo o Jornal da Hora do Almoço e o meu xará também está aparecendo lá atrás. Obrigado pela participação, dona Nilza. Um abraço para a senhora e também para todos que nos acompanham. Boa tarde, Murilo, acompanhando o Jaque 1. Aqui o nosso telespectador acompanhando o Jornal do Acre, primeira edição. Obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Aqui no nosso Jaque 1 é sempre uma satisfação mostrar a participação dos nossos telespectadores, e você pode continuar enviando as suas fotos para a gente pelo 99211-2930. Contato está aí na sua tela para você participar e enviar para a gente a sua interação. Agora 12h39, a gente vai voltar já com as notícias do esporte, que é o Tompinho vai trazer as atualizações, como é que está a movimentação dos clubes acrianos para o Campeonato Acreano 2025, aliás, 2026, que começa em janeiro do ano que vem. A gente vai trazer essas informações e outras do esporte acreano e nacional já no seu Jornal do Acre, primeira edição, e você confere imagens ao vivo lá do Rio Acre, o nível do rio. E, claro, a gente tem aí um visual de como é que está o rio, que está um pouco mais cheio, inclusive. A gente traz aqui essas imagens para você conferir e acompanhar. E está acima dos 5 metros, 5,42, ali a medição do Rio Acre, segundo a Defesa Civil. A gente volta já com mais informações para você. É dia de festa. Cami e Rian vão noivar. Que depender da Cami, essa festa aqui vai ser vivíssima. É minha amiga, eu conheço, ela gosta de causar. E Tânia acaba na mira de Jax. O que você tá fazendo aqui? Eu só vim me despedir, Tânia. Eu vou ligar pra polícia e você vai ser presa. Hoje, Dona de Mim. Tem coisas que o público só vê na TV dias depois, mas quem acompanha as redes sociais da Rede Amazônica fica sabendo de tudo antes. Segue lá, um único @ todo mundo conectado. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tô grita, bola rola. Hoje é o dia de assistir o Premier. Brasileirão dá jogo, quem vê sabe como é. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ver o campeão. É o Premier com o melhor do Brasileirão. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ver o campeão. É o Premier com o melhor do Brasileirão. Amanhã, deixa
deixa a chatice de lado, vem treinar os músculos do rosto com a gente. Finalista VIP do Que História é Essa? E Fabrício Verdun. Namorado. Estava eu e ela, o irmão, e você vai mostrar quem estava junto com a gente, o ex-namorado. O ex dela? Alguma coisa assim, encostava a cabeça assim, já viu. Tirei a calça, botei o saco, tirei a camisa. Ei, você tá lá no banheiro escuro, apagado, com o saco preto na cabeça. Eu vou até tomar água, gente. Trondo enorme. Bom! Saí correndo, fui lá ver. O teto tinha sido arremessado. Marinheiro continuou. Amanhã, depois de Segue o Jogo, que história é essa, Porchat? De volta com o seu Jaque 1, meio-dia e 43 em todo o estado. Agora uma correção. Antes da gente chamar o intervalo, eu falei que o Rio Acre estava em 5 metros e 42 centímetros, segundo a medição da Defesa Civil. Na verdade, é 5 metros e 92 centímetros, de acordo com a medição feita em tempo real e divulgada pelo monitoramento do De Olho no Rio, a partir da Defesa Civil. Bom, e logo após o Jornal do Acre, primeira edição, você fica com o Jornal Hoje e quem traz os destaques do dia é o Roberto Kovalik. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e atenção, hein? Cuidado com as fraudes bancárias. O Ministério da Justiça já registrou este ano mais casos do que em todo o ano passado. A maioria por ligação telefônica ou WhatsApp. A gente mostra o perfil das vítimas mais frequentes. E tem uma outra fraude muito comum acontecendo no país e você precisa ficar de olho. A polícia do Rio Grande do Sul está fazendo uma operação contra criminosos que se passavam por médicos para cobrar dinheiro de parentes de pacientes internados em hospitais. Em meio à tensão entre Estados Unidos e Venezuela, o governo americano admitiu que houve um ataque a sobreviventes de um barco venezuelano que tinha sido afundado. Congressistas querem uma investigação do bombardeio que violaria leis americanas e internacionais. E muitas empresas perceberam uma mudança na contratação dos temporários este ano. Com desemprego baixo, foram os patrões que tiveram que correr atrás para preencher as vagas. Tanto para pegar as pessoas que ainda estão, entre aspas, disponíveis no mercado, né? E também para a gente conseguir ter um tempo de treinar antes de começar o super boom, para as pessoas não chegarem aqui, né, no meio do super movimento perdidas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Muito bem, agora a gente vai falar de esporte com o Kelton Pinho, editor do GE Acre, que vem ao estúdio trazer as atualizações do esporte nesta terça-feira. Kelton, boa tarde. Boa tarde, Murilo, tudo bem? Boa tarde para todo mundo ligado no Jaque 1. Kelton, a gente vai começar falando de Campeonato Acreano 2026, que vai começar em janeiro do ano que vem, por conta das mudanças do calendário estabelecidas pela CBF. E os clubes acreanos já estão iniciando a pré-temporada, né? Exatamente, Murilo. E o Vasco aqui do Acre é o primeiro time a iniciar esse trabalho de pré-temporada, né? Em campo mesmo, né? Depois de ter feito já planejamento, algumas contratações. E o Vasco aqui do Acre está iniciando esse trabalho de pré-temporada lá na cidade de Cardoso Moreira, no interior do Rio de Janeiro, sob comando aí do técnico Eric Rodrigues, né, que foi o treinador responsável por levar o Vasco até as semifinais do campeonato estadual dessa temporada. Ele estava trabalhando no São Francisco na disputa da segunda divisão, que inclusive terminou com acesso, né, do São Francisco para a primeira divisão do ano que vem. E o Eric Rodrigues mandou um vídeo para a gente falando desse início, né, de trabalho de pré-temporada no Vasco, lá no Rio de Janeiro, e também os objetivos do time para a temporada de 2026. Vamos acompanhar. Iniciamos hoje a nossa pré-temporada aqui em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. A maioria dos atletas já se apresentaram, ao longo da semana alguns ainda se apresentarão. A finalidade da pré-temporada tão cedo, para que a gente possa aí ter 45 dias de trabalho até a nossa estreia na competição. E assim como foi todos os anos, a gente tem uma equipe muito bem fisicamente, acima até da grande maioria. Tendo visto que a gente começou o trabalho agora dia 30 e vamos estrear apenas no dia 15 de janeiro contra o Rio Branco. A torcida do Vascão pode esperar mais uma vez uma equipe aguerrida, competitiva, e a nossa meta é o título acreano e passar aí pelo menos uma fase da Copa do Brasil, quem sabe duas. Valeu? Vamos lá, Vascão!
Então tá aí Murilo, Eric Rodrigues com essa meta de ser campeão estadual e conseguir uma classificação na Copa do Brasil. Inclusive o Vasco ficou com a terceira vaga do Acre, né, para a Copa do Brasil do ano que vem, depois dessa ampliação no calendário. O Vasco foi o terceiro colocado no campeonato estadual dessa temporada e por isso ficou com essa terceira vaga para a Copa do Brasil. Inclusive, Murilo, tem uma matéria no GE com mais detalhes, né? São 21 jogadores que iniciaram esse trabalho de pré-temporada. Eles vão ficar treinando lá no Rio até o dia 23 de dezembro, tem a pausa para o Natal e no dia 26 viajam aqui para Rio Branco para dar sequência a essa pré-temporada lá no campo da Fazendinha. Entre os remanescentes e reforços, né, o Vasco vai ter a continuidade aí do meio atacante Leozinho, atacante Lequinho, o atacante Titô também deve continuar no Vasco, né? A informação foi confirmada pelo Eric Rodrigues. Os zagueiros Rafael e Raio, lateral direito Catatal, são alguns dos jogadores que vão continuar defendendo a camisa do Vasco e também tem alguns reforços, né? Júnior, Nicolas, né? Jogadores que atuaram em clubes do Rio de Janeiro, entre outros reforços, né? O Vasco vai estrear no campeonato estadual contra o Rio Branco, Murilo. O campeonato começa no dia 10 de janeiro. A Federação de Futebol do Acre ainda vai divulgar aí a tabela completa com todos os jogos, datas e horários e também os locais da disputa do campeonato estadual dessa temporada. Muito bem, o Vasco, que tem aí o Eric Rodrigues à frente do projeto, ele que sempre traz atletas jovens para disputar as competições. Exatamente, foi até uma das coisas que ele frisou nesse vídeo, Murilo, a questão física, né? O Vasco sempre começa o campeonato muito bem fisicamente, né? Começa e termina praticamente, né? São times que têm muita resistência, atletas jovens, né? Que conseguem dar o ritmo que o treinador pede, né? Para que eles consigam fazer boas apresentações no campeonato estadual. É isso. Vamos continuar falando de estadual, porque o Maitá tem uma informação, uma novidade, né? Exatamente, Murilo. O presidente do Maitá, o Igor Cota, participou do primeiro encontro de executivos de futebol lá na sede da CBF. Inclusive o Dani Rodrigues publicou essa matéria agora pela manhã, um encontro aí que foi marcado, né, por essa participação do Igor Cota nessa espécie de palestras, né, que teve lá na sede da CBF com outros executivos de futebol. Inclusive tem um registro dele aqui com o Rodrigo Caetano, né, o Rodrigo Caetano, esse da direita, ele que é coordenador executivo das seleções brasileiras masculinas, né, nas categorias. Então o presidente do Maitá também fez um registro com ele. Teve também a participação do Fabinho Soldado, né, que é o executivo de futebol do Corinthians. E o Igor Cota disse que buscou, né, participar desse encontro aí porque agrega muito com conhecimento, né, ele tem buscado se aperfeiçoar nessa função dele como dirigente e diz que eventos como esse tem muita informação que agrega muito, né, ao trabalho. Aqui está a foto do Igor Cota com o Fabinho Soldado e entre os assuntos que foram debatidos ou palestrados também lá nesse encontro, Murilo, transferência de jogadores, fair play financeiro, calendário do futebol brasileiro, né, também informações sobre comunicação e marketing e também sobre a participação da seleção brasileira no Mundial do ano que vem. Então, o Igor Cota foi o único representante do futebol acreano nessa competição e para ele seria importante também ter mais dirigentes acreanos, né, de clubes acreanos participando desse encontro, porque isso enriquece aí mais o trabalho deles, né, como dirigentes dos clubes aqui do nosso estado, Murilo. É isso mesmo, importante sempre as formações e as iniciativas para que os dirigentes possam se capacitar e se aprimorar nessas posições à frente dos clubes de futebol. Tênis de mesa? Tênis de mesa, Murilo, vamos chamar a galera para acessar ge.globo.com/c, porque hoje foi divulgado, então, na verdade terminou o final de semana, a última etapa, a sexta e última etapa do circuito acreano de tênis de mesa, e os campeões da temporada já estão definidos, né? Os jogos foram disputados no sábado e domingo, né? Teve disputas em 7 categorias, do infantil até a categoria 50 mais, né? Que é para quem tem 50 anos ou mais, e nessa matéria do GE tem todas as informações com os pódios de todas as categorias. Eu vou passar aqui essa reportagem mais lá no final, Murilo, que tem o ranking aí, na verdade, os campeões, né, de cada categoria na temporada. A gente está vendo aqui das categorias de 40, 50 mais. No domingo teve mais 2 categorias, a galera pode acessar ge.globo.com/c. E aqui no finalzinho dessa matéria, Murilo, tem os campeões da temporada que vai ter então aí os nomes de todos os mesatenistas que foram os maiores pontuadores, né, nas 6 etapas da edição desse ano. Parabéns para todos eles. A gente do GE sempre tem acompanhado, né, todas as etapas aí do circuito acreano de tênis de mesa, muitos talentos, né, que manda muito bem aí na raquete, Murilo. É isso. Vamos mostrar rapidamente a tabela do Brasileirão, Kelton, porque o Flamengo pode decidir o título amanhã. Pois é, Murilo, e hoje tem 2 jogos, né, Vasco e Mirassol, 5 horas da tarde no horário do Acre, Grêmio e Fluminense, né? Times ali que estão ali em zona de pré-libertadores, sul-americana, e aí amanhã então vai ter os demais jogos, inclusive esse jogo do Flamengo contra o Ceará, né, que o Flamengo pode dar
bater o martelo e confirmar esse título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está aí com 5 pontos de diferença para o Palmeiras, só faltam 2 rodadas, né? O Flamengo ganhando ou empatando já liquida a fatura. É isso. Vamos então acompanhar as emoções do futebol da Globo, sempre aqui na tela da Rede Amazônica. Vamos ver as fotos dos nossos telespectadores agora, Kelton? Vamos abrir aqui a interação do Jornal do Acre, primeira edição, para poder mostrar então as fotos dos telespectadores. Saiu a tela aqui do G1, mas não, vamos ver as fotos. Valdelícia de Manuel Urbano, também ligada no melhor jornal do Acre. Parabéns por nos manter sempre bem informados. Obrigado pela participação e pela mensagem, Valdelícia. Um abraço para você e obrigado pela audiência. Olha aí, Murilo. Igor Nobre, boa tarde, direto do município de Marechal Taumaturgo. Olha aí o Igor mandando joinha, assistindo o Jaque1. Obrigado pela participação e pela audiência, Igor. Erlândia, boa tarde, assistindo Jaque1. Obrigado, Erlândia, pela sua participação e pela sua audiência. Assistindo diretamente de Sena Madureira, o telespectador mandou aí, só não mandou o nome, mas tá ligado lá de Sena Madureira também, Murilo. É isso, obrigado pela participação e pela audiência de vocês no interior do estado e aqui na capital acreana também. Kelton, obrigado. Fechou, valeu Murilo, obrigado pela oportunidade, amanhã a gente volta aí com mais informações pra galera. Com certeza, até amanhã para você e até amanhã para você também. O Jornal do Acre, primeira edição, fica por aqui. Você pode rever os nossos conteúdos, reportagens e programas no Globoplay e no portal G1 Acre. Outras informações no Jornal do Acre, segunda edição, após a novela Eta Mundo Melhor. Para você, uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do seu Jornal da Hora do Almoço e você fica com imagens ao vivo do Rio Acre por meio do Sistema Público de Monitoramento aqui de Rio Branco. Até mais. Jornal do Acre, primeira edição. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. E Juruá Moto Center, sua concessionária Honda em Cruzeiro do Sul e região. Você foi escolhida por Jesus. Você será a mensageira da fé. Como pode ter certeza de que a mulher que você viu é a Virgem Maria? Eu simplesmente sei. Eu vim pela vidente. Não tem nenhuma vidente nessa casa. Alguns chamaram de milagre. Precisamos impedir que o rumor se espalhe. Como pode fazer isso? Até que se restaure a ordem. A igreja fica fechada. Próxima segunda, depois de 3 graças. Olhe para eles. Uma multidão seguindo cada palavra que aquela menina mentirosa, teimosa e ignorante diz. Vocês devem rezar sempre. Inspirado em uma bênção real. Fátima, a história de um milagre. Em tela quente. Olá, boa tarde. A polícia do Paraná prende o suspeito de chefiar uma quadrilha que abastecia facções do Rio de São Paulo com armas e drogas. Para esconder o dinheiro, eles usavam empresas fantasmas em Curitiba, inclusive uma transportadora de água com caminhões-pipa, que funcionava como fachada para o esquema. Uma operação no Rio Grande do Sul investiga bandidos que davam golpes em famílias de pessoas internadas em hospitais. O número de fraudes bancárias este ano já superou todo o ano passado. A maior parte é por telefone e WhatsApp. E ainda, antes de se encontrar com o enviado de Donald Trump, Vladimir Putin diz que está pronto caso a Europa queira uma guerra com a Rússia. As inundações no Sudeste Asiático matam mais de 1.300 pessoas. O Ibovespa atinge o patamar recorde de 160 mil pontos. E cresce a oferta de vagas para trabalho temporário no fim do ano. O Jornal Hoje está começando.
Uma investigação da Polícia Civil do Paraná revelou a ligação de um grupo criminoso do estado com as principais facções do país. A quadrilha abastecia essas facções com grandes carregamentos de drogas e armas, principalmente fuzis. Uma operação hoje prendeu 13 suspeitos. A Alexandra Fernandes está em Curitiba, acompanha a operação desde cedo e vai nos contar a respeito do que a polícia descobriu. Alexandra, boa tarde para você.